Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanho o vídeo com o conteúdo, assim como auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividade sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos ou bora para a aula de ciências? Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar um capítulo novo? O título do nosso capítulo, que a gente vai começar a estudar hoje, é Vida e Movimento. Assim, estaremos construindo conhecimento sobre os ossos do nosso corpo e também os músculos. O ser humano, ele faz parte do reino animal, mas ele apresenta algumas habilidades diferentes quando a gente compara ele a outros animais. Nós, por exemplo, temos a capacidade de raciocínio, de pensar antes de fazer. Os demais animais fazem sem pensar, por instinto. E outra capacidade que o ser humano apresenta e que acaba diferenciando é a postura ereta. A gente consegue ficar em pé e isso garante para nós a mobilidade e a liberdade das mãos, que na maioria dos animais são usados os seus 4 membros, assim quanto usamos os pés para ficarmos em pé. Ficamos com as mãos livres para outras coisas, como construir casas, para fazer o alimento, para escrever, plantar, colher. E aí na imagem a gente vê pessoas, mulheres, colhendo tulipas, flores. E elas estão aí apoiadas em pé, com a postura ereta, né, sobre os 2 pés, colhendo essas flores usando as mãos. Analisando todos os pontos até aí, já destacado também, o nosso sistema ósseo, ele está interligado com mais 2 sistemas, que é o sistema muscular e o sistema nervoso. Sem esses 2 sistemas interligados, o sistema ósseo não funcionaria. Ele ficaria parado. Os músculos interligados aos ossos permitem o movimento do nosso corpo, ou seja, ele permite que o movimento aconteça. Então, só é permitido esse movimento por conta da interligação com os músculos. E o sistema nervoso, que irá comandar e controlar a ação de cada movimento. Então, se eu não tivesse o sistema nervoso nem o muscular, a gente ficaria feito uma estátua, parada no canto fixo. Mas como o cérebro, né, o nosso sistema nervoso, o encéfalo, de maneira geral, controla e comanda algumas ações, a gente consegue se movimentar a partir da interligação entre o sistema esquelético e muscular. Então, cada movimento nosso depende da conexão que existe entre o sistema ósseo, muscular e nervoso. Uma informação a mais, apenas para relembrar, tá? É que somos seres vertebrados. Somos seres vertebrados por apresentarmos a coluna vertebral e não por possuir ossos. Às vezes, essa informação é vista como vertebrado, são os que têm ossos, e invertebrados são aqueles que não têm. E a forma correta é: a coluna vertebral que está presente vai estar presente nos vertebrados, e na ausência da coluna vertebral, a gente classifica os seres vivos como invertebrados. Na parte do esqueleto humano, que a gente vai ver aí, o que é esse esqueleto, né? O esqueleto, ele é formado por um conjunto de estruturas, como ossos, cartilagens e ligamentos. O nosso esqueleto tem algumas funções, como, por exemplo, a de sustentação do corpo, já que ele é quem nos mantém em pé. Se não fosse ele, todo o nosso corpo seria mole. Ele tem a função de proteção, ele protege principalmente algumas estruturas como o cérebro, a nossa medula espinhal, o coração, os pulmões, que são órgãos vitais. Serve de apoio para alavancar e dar sustentação aos músculos, ou seja, vai servir de apoio para os músculos e ajudar os músculos a se mexer.
Muita gente não sabe, mas as células sanguíneas são produzidas em nossos ossos longos. E por último, ele tem a função de reserva de sais de cálcio e é usada, uma parte desses sais de cálcio é usada e a outra fica ali guardadinha para quando a gente necessitar tirar desse armazenamento. E para ficar mais fácil para vocês entenderem, né, o estudo aí com relação ao esqueleto, a gente vai ver a divisão dele em 3 partes. A gente vai ter a cabeça, né? A nossa cabeça ela é formada pelo nosso crânio, que protege o nosso encéfalo. E se vocês analisarem, a maioria dos órgãos dos sentidos estão também localizados nesta área, como a visão, a audição, o olfato e paladar. Então, nosso crânio, ele protege o encéfalo e os nossos órgãos dos sentidos. E na nossa cabeça temos um osso, né, que é responsável pela mastigação, que é a mandíbula, o único osso que está a fazer um movimento na região da nossa cabeça. O tronco. O nosso tronco, ele vai apresentar outros tipos de ossos. Vamos ter aí as vértebras, que formam a nossa coluna vertebral, e por isso somos animais o quê? Vertebrados. A nossa coluna vertebral tem uma função importantíssima, pois em seu meio tem um orifício que passa o nosso sistema nervoso, no caso, a medula espinhal. Por isso que qualquer lesão nessa área da coluna afeta o nosso sistema nervoso. E como no interior da coluna, é como no interior da coluna, gente, passasse fios elétricos. Quando esses fios se rompem, a comunicação não chega para determinadas regiões. Por isso que algumas pessoas ficam paralíticas, né? Elas acabam perdendo o movimento dos braços, das pernas. E entre as vértebras tem cartilagens, que é muito importante, para que um osso não bata no outro. Ou seja, não se choque, assim a gente não sente dor. Por exemplo, quando a gente sente uma dor no joelho, é porque a cartilagem ali está desgastada, provavelmente, e a gente está sentindo dor. Ou seja, um osso está chocando no outro. Temos a caixa torácica. Nela vamos encontrar as costelas. Elas partem, provavelmente, né, praticamente da coluna vertebral e vão em direção ao osso da frente, que chamamos de externo. E ela tem a função de proteger, no caso, as costelas, corrigindo, gente, as costelas têm a função de proteger os nossos pulmões e também o coração. E aí a gente tem os membros, né? Os membros são divididos em 2 grupos. A gente tem os membros superiores e os membros inferiores. E eles ficam ligados à região do nosso tronco, tá? A gente vai ter os membros superiores que vai estar interligado ao tronco, assim como os membros inferiores. Então, os membros superiores, a gente vai encontrar o braço, o antebraço e as mãos. Nos 2 braços, tá? Nos 2 braços a gente vai encontrar essas partes: ombro, braço, antebraço e mãos. Nos membros inferiores, vamos ter o quadril, a cintura, temos a pelvis, a coxa, a perna e os pés, que também vai estar presente nas 2 pernas. No nosso caso, temos uma facilidade trazida pelo nosso esqueleto, porque a gente não precisa das mãos para se locomover. Apenas quando a gente passou já, né, pela fase de bebê, que precisa desse apoio nos braços. Como a gente já viu, a gente já tem uma postura ereta. E do que é constituído, né? Vamos ver a constituição dos nossos ossos, do nosso esqueleto. Lembrando que na organização dos seres vivos a gente estudou que a gente tem células e um conjunto formado por células vão formar os tecidos. O osso é um órgão formado por um conjunto de tecidos. A gente vai falar um pouco de tecido que forma o osso, que é chamado do tecido conjuntivo ósseo. Esse conjuntivo significa que ele preenche alguns espaços.
O nosso tecido ósseo, conjuntivo ósseo, tem algumas células e a gente vai ver duas células que são importantes. Uma se chama osteoblasto e a outra osteoclasto. Essas duas células trabalham constantemente. E acontece assim: a nossa célula, osteoblasto, tem a função de repor o tecido ósseo, ou seja, ela sempre está colocando o tecido ósseo novo. Aí você deve estar perguntando: então vai chegar um momento que ela não vai mais colocar um tecido novo. Porém, a gente tem a célula osteoclasto, que tem a função de absorver o tecido velho. O nosso, então, osso, né? O nosso osso, então, ele vai estar se renovando. Então, o tecido ósseo vai estar se renovando. Então, o osteoclasto, ele absorve e o osteoblasto repõe. Isso acontece o tempo todo, principalmente na fase de crescimento que vocês estão passando por ela agora. Então, para o osso crescer, é preciso que o osteoclasto vá comendo, né, vá absorvendo os tecidos e o osteoblasto vá repondo até os ossos ficarem maiores. E ele também vai estar aí, vamos dizer que o osteoclasto, ele vai estar meio que também absorvendo as cartilagens. Então, por isso que acaba ocorrendo aí o crescimento. Bom, pessoal, a gente vai ver que os ossos, eles têm também uma classificação que vamos diferenciar. A gente vai ter os ossos curtos, ossos chatos e ossos longos. Os ossos curtos, eles vão ter 3 dimensões bem semelhantes no aspecto de comprimento, largura e espessura. Os ossos chatos ou planos vão ter um comprimento e a largura maior que a espessura, e a gente tem como exemplo a escápula. E o osso longo é porque ele apresenta uma extensão de comprimento maior. E aí, por isso que leva essa classificação. E um exemplo, a gente tem o fêmur como exemplo longo, de osso longo. Os ossos longos, ele dá para a gente perceber 4 partes que fazem parte da sua constituição. A primeira é a epífise, que são as extremidades cobertas pela cartilagem, que faz parte da articulação, ou seja, vai estar na extremidade superior e inferior. Temos o periósteo. O periósteo é a membrana que reveste o osso externamente. Temos a diáfase, que é o corpo do osso, a parte rígida, dura, que contém grande quantidade de sais e cálcio. E temos o canal ósseo, que ele é preenchido pela medula óssea. Então, em adultos, no interior dos seus ossos, a medula óssea vermelha, está a medula óssea vermelha. E esse tecido ele é responsável pela produção dos componentes do sangue, né? As células sanguíneas, como a gente já viu, que é uma função do esqueleto, produzir células sanguíneas, hemácias, leucócitos e plaquetas. Cartilagens. A nossa cartilagem, gente, ela é formada pelo tecido cartilaginoso e tem as seguintes funções: de sustentação, ela permite também as articulações para que tenhamos movimentos entre os nossos ossos e ela é importante para o crescimento. Quando nascemos, temos uma quantidade de cartilagens maior do que de tecido ósseo. A cartilagem ela é mais flexível que o tecido ósseo, porque ela tem menos concentração de sais de cálcio. Então, se a gente olhar nos nossos ossos, tem cartilagens. E no bebê, essa quantidade de cartilagem é bem maior, permitindo ele colocar o pé bem próximo à cabeça, à nuca. E se a gente fizer isso com a nossa avó, colocar o pé dela, tentar pegar o pé dela, a perna, até próximo à cabeça, a gente vai arrancar a perna dela fora, porque nesse caso, a nossa avó ela tem menos cartilagem e é menos flexível. Então, as células do tecido cartilaginoso, conhecido aí por condrócitos, elas são muito importantes. Então, as células adultas do tecido cartilaginoso, ela leva esse nome. E, geralmente, a gente vai tendo a substituição
de boa parte das cartilagens. Lembra que eu falei que os bebês, eles nascem com mais cartilagem do que e apresentam mais cartilagem do que nós, quanto crianças e adultos? Principalmente adultos, né? E à medida que a gente vai passando pelo nosso ciclo de vida, passando pelos estágios, a gente vai perdendo essa cartilagem. Vocês estão perdendo a de vocês. Já perdi boa parte da minha. Então, essas cartilagens, elas vão sendo substituídas ao longo desse processo de estágios que a gente vai passando por tecido ósseo, que apresenta mais sais de cálcio e vai ficando mais resistente, tá? E por isso que quando chega a determinada idade, a gente não tem tanta cartilagem, sente cômodo em alguns movimentos que a gente venha fazer, assim como também não tem mais tanta flexibilidade para fazer alguns movimentos. E aqui a gente tem, falando um pouquinho sobre a doação de medula óssea, que é muito importante para o tratamento de pessoas com alguns tipos de doenças, principalmente a leucemia, que é um tipo de câncer. Então, vocês vão estar tendo a oportunidade de estar fazendo a leitura, pesquisando a respeito da medula óssea, que é as doenças que podem necessitar de um transplante desse tipo. E aí as pessoas necessitam se cadastrar nesse banco a partir do momento que elas fazem doação de sangue, tá? Pode se inscrever porque pode estar ajudando a salvar vidas, ser um doador de medula óssea. Ou seja, a medula de uma pessoa doente precisa ser trocada pela medula óssea sadia. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos, se cuidem. Caso de dúvidas, já sabem, estou aqui para esclarecer para vocês. E também temos atividade para ser realizada, porque faz parte do nosso somativo de atividades valendo nota ao longo do nosso final do bimestre. Então, um forte abraço para vocês.